Vamos seguindo, né, aqui o programa de hoje, gente, falando sobre um assunto muito importante, continuando aí falando, né, sobre saúde. Olha só, a gente recebe aqui hoje o Dr. Fernando Pucci para falar sobre essa procura, né, nas férias. Essa época de férias de janeiro, a gente sabe, né? Tempo de recomeços, novas metas e, claro, aquele impulso para mudar e se sentir ainda mais confiante. E parece que muita gente está decidindo começar 2025 com um novo visual e apostando, né, nas cirurgias plásticas. Mas será que as férias de verão são o momento ideal para investir em cirurgias como lipoaspiração, mamoplastia, tecnoplastia? Para ajudar a esclarecer tudo sobre essa escolha e também os cuidados necessários. Aqui comigo, o cirurgião plástico Fernando Pucci. Um prazer receber o senhor aqui hoje, doutor. Prazer é meu, Roberto. Obrigado pelo convite. Um prazer, com certeza, é nosso, porque vamos ouvir agora, né, tantos esclarecimentos sobre esse assunto que levanta até polêmica, né, doutor? Porque as pessoas, eu costumo reparar, né, que nesse início de ano, a gente, assim, no geral, já entra com tudo, querendo mudar de vez. Certo. Nessa época do ano, o senhor sente mais procura, por exemplo, por cirurgias? A procura mais frequente são no período de férias, né? Meio do ano, fim do ano. A cirurgia, ela geralmente, na vida da pessoa, encaixa no momento que melhor lhe convém. Então, as pessoas procuram geralmente com uma certa antecedência, antes das férias, justamente para não faltar ao trabalho e ter um período maior aí de recesso. E normalmente, nessas cirurgias, quero saber duas questões, né? Quais são os procedimentos mais procurados? O senhor já estava me contando aqui no off. E se essas cirurgias, elas têm o mesmo tempo de recuperação ou é diferente? De uma forma geral, um tempo bom para a pessoa ficar ausente do trabalho são 15 dias. A maior parte das atividades pode ser retomada com 15 dias, com exceção de academia, que geralmente a gente pede para que o paciente aguarde pelo menos um mês para a maioria dos procedimentos. É claro que existe caso a caso e a indicação cabe ao cirurgião nesse sentido. Com certeza. Agora, quando a gente fala, né, dos procedimentos mais procurados nessa época do ano, o senhor tinha comentado, né, que mamoplastia sempre bomba no consultório, na clínica do senhor. Sempre. Na minha clínica, cirurgias de mama e cirurgias de face são as cirurgias mais presentes. Faço cirurgias de abdômen, lipoaspirações também, mas na minha casuística, atualmente, as cirurgias de mama, principalmente próteses com pexias, são as cirurgias mais procuradas. Olha só, que Exato. curioso, então. E quando a gente fala, né, dessa época, né, sol, hoje não tanto, porque tá chovendo um pouquinho aqui na nossa região, mas, né, com esse verão, com esse sol todo que tem feito nos últimos dias, por exemplo. Isso é uma questão que pode afetar ali o resultado da cirurgia ou não tem nada a ver? Pode, claro, sem dúvida. Tem que evitar o calor excessivo no pós-operatório, ninguém pode, por exemplo, fazer uma cirurgia e viajar para a praia para fazer sua convalescência na praia, não é possível, infelizmente. Seria até interessante, né? Mas não dá. Com certeza. Então, assim, existem cuidados. Quem se propõe a fazer uma cirurgia plástica estética são cirurgias eletivas, são programadas com antecedência, existe uma necessidade de cuidados prévios e, com certeza, cuidados pós-operatórios. E o sol sobre cicatrizes, o calor excessivo, às vezes as condições até de higiene fora de casa não são as ideais. Olha só, mas no caso, então, o sol, ele prejudica a cicatrização? Sim, prejudica. Então, assim, apesar da pessoa estar coberta, né, as cicatrizes estarão cobertas por roupas, por cintas, por malhas, não é interessante que a pessoa tome sol no pós-operatório. O calor aumenta o inchaço. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia na face, uma cirurgia de pálpebras, por exemplo. É uma cirurgia que acaba tendo um certo inchaço no pós-operatório, fica um pouquinho roxo. Então, se a pessoa pega sol, as áreas roxas podem se pigmentar, ficarem mais escuras. As cicatrizes, a qualidade geralmente não é tão boa quanto expostas ao sol. Olha então é importante ter esse cuidado. Então tem que evitar aí. Ainda, pelo Sim. menos, não é possível passar na praia o pós-operatório, Não mas dá, quem sabe, né, futuramente. Quem sabe. Agora, num papo sincero, a gente passou aí, acabou de passar uma reportagem, né, falando sobre essas cirurgias que são, em muitos casos, acontecem de ter umas complicações, né, mais graves. O que você diria para quem está tentando se informar sobre isso? O que você indica, por exemplo, né, precisa pesquisar ali qual médico que você está fazendo, entender melhor sobre os riscos do procedimento? Sim, sem dúvida. A procura por um especialista é importante. Conversar a respeito do tempo operatório é uma coisa importante também. Eu assisti a matéria. Existe, claro, a decisão que cabe ao cirurgião frente a cada caso.
Mas de uma forma geral, nós precisamos respeitar um tempo. Particularmente, eu não gosto de cirurgias que excedem 4 horas de duração. Então, em pacientes que eu sei que as cirurgias serão rápidas, pode ocorrer uma associação de procedimentos? Pode, mas a maior parte do tempo não. Cirurgias que excedam 4 horas aumenta risco de trombose, aumenta risco de embolia e até para o paciente é um pós-operatório muito mais difícil. Né? Então, 4 horas, para o meu ver, e baseado no que a gente estuda, é um momento aí de luz verde, digamos assim. Passou de 4 horas, acende uma luzinha amarela e 8 horas realmente é um tempo muito grande para um procedimento. Mulheres mais magras, né, a maior parte dos nossos pacientes são mulheres. As mulheres mais magras, geralmente o tempo operatório é menor. Então, às vezes vai fazer uma pequena lipoaspiração e colocar uma prótese de silicone, o tempo operatório não é muito longo. Agora, se você pega um paciente que a cirurgia vai decorrer, você já sabe mais ou menos o tempo que isso vai acontecer, vai ser um tempo muito longo, então não convém associar procedimentos. O senhor comentou aí, né, que as mulheres são as que mais procuram. Minha dúvida, tem bastante homem também indo atrás? Porque a gente sabe, tem crescido esse número, sim, né, de crescido, busca por cirurgias plásticas. Os homens são um pouquinho mais relutantes que as mulheres, né? Talvez por fatores culturais, enfim. Mas tem um aumento, sim, nos últimos anos. As cirurgias que são hoje mais frequentes feitas em homem no meu consultório são cirurgias de pálpebra e são cirurgias, às vezes, de lipomastia, de retirada de gordura mamária. Olha só que curioso. Sim. Isso é comum. Caramba, que bacana, né? Exato. E é isso, né? Os homens estão cada vez mais se cuidando, Sim, por isso claro, também esse sem aumento. dúvida. Isso reflete muito na autoestima, né, doutora? Acho que é importante falar o quanto isso também é sinônimo aí de qualidade de vida, né? De você se olhar no espelho, se enxergar melhor, saúde mental, né? Sentir-se bem é muito importante, né? Importante para tudo na nossa vida. Não tenha dúvida. Com certeza. E olha, qual que é o tempo ideal, né, para se preparar para uma cirurgia? Normalmente esse processo não é só chegar para o cirurgião e falar, eu quero agendar. Não, exato. Eu oriento sempre em torno de 2 a 3 meses de antecedência. É um período interessante para você passar numa consulta, fazer os seus exames pré-operatórios com calma. Geralmente são exames de sangue, um check-up sobre a saúde, ultrassom de mama, ultrassom de abdômen, uma avaliação com cardiologista e também com anestesista. Então, esse período pré-operatório, geralmente em torno de 2 meses, 3 meses, é o ideal para uma programação pré-operatória. Certo, nossa, então vai aí pelo menos, né, até conseguir finalizar uns 3 meses. O ideal, exato, uma pessoa tem umas férias de meio de ano, uns 3 meses antes, seria interessante para programar com muita antecedência, com tranquilidade. Olha só, então já fica a dica aí, né, para quem está em casa acompanhando a gente, pesquisar. Desculpa te interromper, mas os dias que antecedem a cirurgia também são muito importantes para que a pessoa tenha um resguardo maior, evite um contato social muito grande, para evitar pegar uma gripe, ficar com resfriado. Então, são situações que podem acontecer em um período pré-operatório próximo à cirurgia. Quando a gente fala, né, do pós, novamente, voltando ao pós, como que funciona, né, o pós-operatório? A pessoa precisa, o senhor já comentou, ficar em descanso, né, normalmente, provavelmente evitar bebida alcoólica, evitar o sol. Qual outro cuidado o senhor diria que é indispensável? Sim. No pós-operatório recente, a pessoa geralmente está usando alguma medicação, ou analgésica ou antibiótica. Então, realmente, o uso de bebida alcoólica associado não é uma boa ideia, né? Existem a necessidade, para alguns casos, de realização de drenagem linfática pós-operatória, que é um tipo de massagem que facilita na recuperação, diminui o inchaço pós-operatório, possibilita que a pessoa volte mais precocemente às suas atividades, né? E ao contrário do que se pensa, o repouso não é um repouso absoluto num pós-operatório, não se deve ficar deitado em um pós-operatório. É importante que o paciente saia da cama, faça caminhadas curtas e frequentes, ainda que seja dentro da casa, para que ela se movimente. A movimentação diminui muito o risco de trombose venosa, então é muito interessante que o paciente se movimente dentro do ambiente doméstico. E hidratação. A hidratação, a água é muito importante no pós-operatório. A pessoa precisa ser mais hidratada do que o habitual dela. Olha Isso só. ajuda muito.
Olha só, então já tem que começar muitas pessoas a mudarem os hábitos, Sim, né? Porque, sem dúvida. Com certeza. Olha, doutora, agora quem quiser, né, saber mais sobre o seu trabalho, onde é que te encontra nas redes sociais? O Instagram da clínica é PUCCI Cirurgia, P-U-C-C-I Cirurgia, né? Temos também acesso através de telefone, se você quer que eu passe? Claro. Tá bem, meu consultório é em Limeira, o DDD de lá é 19, assim como o de Campinas, é 3453-6262. É isso aí. Obrigada pela Eu que participação, agradeço. doutora. Foi um prazer prazer falar com o senhor. conhecê-la.